Aleluia. Quantos estão felizes com Jesus aqui? Olha para alguém do seu lado e diz para essa pessoa: que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Como você está bonito hoje. Como você está bonita. Dá um sorriso para essa pessoa. Fala para ela o quanto ela está cheirosa. O quanto ele está cheiroso. Camila, obrigado pelo carinho. É recíproco. O amor que nós sentimos por você, pela sua casa, o Ed, os meninos, é diferente. É muito bom caminhar com pessoas que amamos. Eu queria compartilhar uma palavra que está no meu coração. E ela se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 24. Nós vamos ler. E eu quero que você aumente suas expectativas, porque hoje eu quero compartilhar um pouco sobre a volta de Jesus. Quem ama a vinda do Senhor aqui? Deus está reservando um grande galardão para aqueles que amam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele voltará, em breve voltará, e Ele vem sem demora. Guarda o que tem para que ninguém roube a sua coroa. Não perca isso que o Senhor está entregando para você. Não perca a sua coroa por nada. Perca tudo, mas não perca a presença de Deus. Perca amizades. Perca um emprego. Perca dinheiro, mas não perca a presença do Senhor. Porque o Espírito e a noiva dizem: vem. Se você perde a presença, você perde o Espírito e você perde o clamor do Espírito. E o clamor do Espírito é: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu tenho muita expectativa nesse dia grandioso. E eu quero que você, ao ouvir essa palavra, saia com o mesmo desejo ardente de ver o Senhor vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. É isso que acontecerá. Mateus capítulo 24, no versículo 14. Quem achou, diga: eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga: eu também. Esse é o sermão escatológico. Escatologia é o estudo sobre as coisas do fim. É uma matéria de teologia que nós vamos aprender ainda esse ano. E nesse ano de 2026 teremos também a formatura da Escola Favor. Vai ser incrível. Eu quero muito que vocês chamem seus familiares para participar, porque é realmente um curso de teologia focado no aperfeiçoamento dos santos, em você crescer no conhecimento de Deus. Não adianta apenas você vir num culto como esse, ter uma experiência sobrenatural como alguns têm, tremer, chorar, cair no chão, mas não conhecer a Deus através da sua palavra. Então nós somos uma igreja cristocêntrica, mas nós estamos abertos para a manifestação do Espírito Santo. E uma coisa não anula a outra. Você pode ser bíblico e pode ser profético. Você pode ser bíblico e pode fluir nos dons espirituais. Você pode ser bíblico e pode amar a Deus ao ponto de se dobrar na adoração. Às vezes a gente acha que culto racional é um culto onde a gente é frio. Mas o culto racional, segundo a Bíblia, é um culto de entrega sacrificial. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus que entreguem vosso corpo como sacrifício vivo. Este é o culto racional de vocês. Então o culto racional não é um culto que eu fecho os braços e fico esperando alguém falar alguma coisa que faça sentido e não dou glória a Deus, não dou aleluia, não me prostro na adoração, só fico aqui para observar. Culto racional é um culto onde eu entrego todo o meu corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Então você tem liberdade para dar glória a Deus e aleluia, porque o Senhor está aqui. Mateus 24, capítulo 24, versículo 14, diz o texto: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Agora eu quero que você leia comigo no versículo
27, do mesmo capítulo. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes celestes se abalarão. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. No versículo 36, quem está comigo, dá um glória bem alto. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo e casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a hora da noite que o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o Senhor encarrega da sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz é o servo que o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Somente até aqui. Feche os seus olhos mais uma vez. Eu quero ser breve. Espírito Santo, nós lemos a tua palavra. E nós oramos para que essa palavra entre nos nossos corações, transformando o nosso coração à imagem de Jesus, o Filho de Deus. Nós queremos ser transformados pela tua palavra, contemplar a tua beleza e sairmos daqui de maneiras completamente diferentes das maneiras como nós entramos aqui. Nós queremos mais de ti, Senhor. Fala conosco. À medida em que eu compartilho essa palavra, que o teu próprio Espírito imprima essas verdades no coração dos meus irmãos. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Você pode aplaudir a Jesus? Obrigado, Senhor. Existem muitos evangelhos que estão sendo pregados por aí fora. Mas existem alguns evangelhos que são citados na Bíblia como evangelhos diferentes. Espera aí, pastor, você está falando que não existe apenas um evangelho? É isso mesmo. A Bíblia diz que existe o evangelho da graça, existe o evangelho do reino e existe o evangelho eterno. Quando João tem a visão do Apocalipse, ele fala sobre um anjo que está nas suas mãos, o evangelho eterno. O evangelho eterno fala sobre as coisas criadas, sobre tudo que Deus fez. E a própria natureza das coisas fala a respeito do Deus Criador. É impossível você olhar para um quadro bonito e imaginar que aquele quadro passou a existir sozinho, sem que houvesse um pintor inteligente por trás daquela criação. Por isso também é impossível você olhar para as coisas criadas e pensar que elas vieram fruto do nada.
Quando você olha para o Evangelho eterno, você tem a certeza e a constatação de que Deus criou todas as coisas, e esse mundo chamado ordem de beleza, que é o nome que significa cosmos, e é por isso que os cosméticos são produtos de beleza, vem dessa palavra. Você entende que existe um Deus que cria todas as coisas, e a própria natureza das coisas criadas prega para a humanidade. Então, até as tribos indígenas mais alienadas que existem, sabem que existe um Criador que fez todas as coisas e que é glorificado através da sua criação. Mas existe também o Evangelho da Graça. E o Evangelho da Graça só começou a ser pregado depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus. O Evangelho da Graça fala que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, e todos aqueles que creem no sacrifício de Jesus se apropriam desse sacrifício e têm a vida eterna. E esse é o Evangelho que nós pregamos aqui. Mas existe um Evangelho que era o Evangelho que Jesus pregou e que João Batista pregou. Pergunta para mim, qual, pastor? O Evangelho do Reino de Deus. Pastor, por que é diferente o Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino? Você vai encontrar essas terminologias na Bíblia, e o Evangelho do Reino significa o governo de Deus sobre todas as coisas. E o Evangelho do Reino precisa ser pregado em todas as nações para que Jesus volte. Algumas pessoas são conspiracionistas, são pessoas que estão vendo todos os dias uns sinais da volta de Jesus. Se acontece alguma coisa nos Estados Unidos, é um sinal que Jesus está voltando. Se acontece alguma guerra na Palestina, é um sinal de que Jesus está voltando. Essas coisas são sinais de que Jesus está voltando, e é o que a Bíblia diz. Mas o sinal principal da volta de Jesus é a pregação do Evangelho do Reino. Vamos lá, alguém? Não é porque as guerras estão acontecendo que Jesus está voltando, é porque o Evangelho está sendo pregado, nós estamos anunciando Cristo aonde quer que nós passamos, que Jesus se apressa em manifestar a sua vinda. Então você precisa entender que o Evangelho do Reino fala sobre o governo de Deus. Quando Jesus começou a pregar, ele tinha uma mensagem apenas. Ele dizia: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Grita bem alto assim: arrependa-se, pois é chegado o reino de Deus. O reino de Deus fala sobre o governo. E muitas coisas na sua vida não acontecem porque você ainda só entendeu o Evangelho da Graça e o Evangelho eterno. Você sabe que existe um Deus criador, você sabe que existe um Deus que enviou seu filho para morrer numa cruz por você, mas você não sabe ainda que esse Deus quer governar todas as áreas da sua vida. Ele quer governar o seu bolso, Ele quer governar seu casamento, Ele quer governar sua família, Ele quer governar os seus filhos, Ele quer governar a maneira como você trata os outros, Ele quer governar a sua saúde, Ele quer governar todos os aspectos da sua existência. Porque Deus não se satisfaz apenas em informar que Ele morreu por você, Ele quer ser o seu Senhor. Deus não quer ser apenas um amigo a quem você recorre nos dias de dificuldade. Deus quer ser o Senhor da sua alma, a quem você obedece, mesmo quando as coisas acontecem do jeito que você não esperava. O reino de Deus é o governo de Deus sobre todas as coisas. Por isso Jesus, quando ensinou seus discípulos a orar, Ele disse: orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Jesus está ensinando uma oração de invocação, porque parte das coisas que você recebe de Deus já estão estabelecidas nas regiões celestiais. Jesus não vai morrer uma outra vez, Jesus não vai pagar mais uma vez pelo sacrifício dos seus pecados, mas você precisa orar para que o reino de Deus se estabeleça na sua vida, para que o governo de Deus se assenhore da sua vida. Muitas vezes a gente tem uma vida que não muda, as coisas não acontecem na nossa vida, porque a gente está vivendo debaixo do governo da terra. A gente luta pelas coisas daqui, a gente organiza a vida segundo este século. Mas nós somos chamados para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque o céu não é apenas o meu destino, o céu também é a minha origem. O céu não é o lugar para onde eu vou, o céu é o lugar de onde eu vim. O céu é o lugar que me criou. Eu não sou da terra, meu corpo é desse lugar.
Eu nasci da minha mãe, do ventre da minha mãe, eu fui formado, mas o meu espírito é celestial, porque a Bíblia diz que Deus me escolheu, me elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, antes de eu ser esse corpo lindo que vocês veem aqui, eu era um espírito dentro do próprio Deus. Eu estava dentro dele, você estava dentro dele. Pode ser que seu pai não te desejou, mas Deus te desejou e é por isso que você está aqui. Pode ser que alguém não te escolheria, mas Deus te escolheu, é por isso que você nasceu. Eu sempre gosto de dizer isso, porque você não foi escolhido porque você nasceu. Você nasceu porque você foi escolhido. Você nasceu porque Deus tinha um propósito antes da fundação do mundo na sua vida. Você não está aqui por acaso. Você não é um acidente. Você não é um erro de alguém. Você não é erro de um caso conjugal. Você é propósito de Deus. Você é escolhido por Deus. Será que você pode glorificar a Jesus por isso? Só que você precisa entender que os cidadãos dos céus, eles vivem na terra como estrangeiros, como peregrinos em terra estranha. Você já foi para um lugar onde você não se sentiu parte, onde parecia que não era a sua casa? Eu, nesse ano de 2025, tive o privilégio de visitar Balneário Camboriú, e eu comecei a achar tudo muito esquisito. Primeiro, porque eu era o único preto andando na rua, era muito loiro, de olhos azuis, e muita gente rica, e eu fiquei quase sem saber como andar naquele lugar. Eu quase tropeçava, o pessoal andava chique, andava de um jeito diferente. Eu falei, não estou em casa, não estou no Quêmio, não estou em Itaquá, o que eu estou fazendo aqui? E a Bíblia diz que Deus vai colocar alguns dos seus filhos para sentar entre os príncipes. Então você precisa aprender como andar nesses lugares. Aprenda como se portar diante de pessoas que são maiores que você. Eu não ficava com piadinha sem graça, eu ficava todo serinho, nem parecia que era eu. Mas você está num lugar diferente e você sabe que você tem um lugar para onde voltar. Eu não vi a hora de chegar em casa, abraçar minha esposa, dar um beijinho no meu filho, porque eu estava habitando em terra estrangeira. E a mesma coisa deveria acontecer quando você vai para o seu trabalho. A mesma coisa deveria acontecer quando você vem para a igreja. A mesma coisa deveria acontecer quando você sai de casa e vai fazer as coisas que você faz diariamente. Você deveria sentir-se num lugar estranho. E deveria clamar como o Espírito está clamando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu sei que eu vou ganhar dinheiro aqui na terra, mas meu lugar não é aqui. Eu sei que eu vou ser próspero aqui, mas meu lugar não é aqui. Eu sei que a gente vai ter uma igreja muito grande aqui, mas o meu propósito eterno não é encher a igreja, é encher o céu de pessoas salvas em Cristo Jesus. É por isso que eu estou trabalhando para algo que é maior do que eu. Eu sei que existe uma insatisfação no seu coração. Você coloca coisas na sua vida e essas coisas não te satisfazem plenamente. Porque eu vou falar uma coisa para você: esse culto é muito bom, esse culto é extraordinário, você pode receber muito do Senhor aqui, mas o culto vai acabar. Só que haverá um dia onde o culto não vai acabar. Aleluia. Haverá um dia onde será para sempre, onde a adoração vai ser ininterrupta, onde você vai louvar ao Senhor e não vai se preocupar com o relógio. Aleluia. Eu espero por esse dia, como tudo na minha vida. A minha vida é para esse dia. Só que o nosso problema é que a gente se acostumou com as coisas da terra. Meu irmão, se viver a vida eterna é só pagar uma conta, viver 80 anos no máximo e morrer, não tem sentido. Não tem sentido. Eu não sei se você sabe, mas existe o paradoxo do ateu. O ateu, quando ele perde alguém, ele deveria, pelo menos, ficar muito mais triste do que o crente. Ele deveria estar inconsolável. Mas o cristão, ele tem a expectativa de que a vida não é só isso. O crente vê a morte não como o fim, mas como uma porta de entrada para uma vida superior. Vamos lá, alguém. Quando eu olhei para o meu pai no túmulo, eu vi apenas a luva que continha o espírito do meu pai. Era apenas um corpo. Meu pai está na glória. E é por isso que eu não fiquei inconsolável. É por isso que eu consegui não superar, porque a saudade é muito grande, mas saber que um dia eu verei ele novamente. Uau! Essa é a expectativa de todo crente.
mas a gente se acostuma com as coisas da terra e é por isso que a gente não consegue lidar muito bem com os nossos problemas. A gente não entende que as coisas são muito passageiras. Você já reparou que você, marido, brigou com a sua esposa ano passado por uma coisa que você nem lembra hoje? Nem era tão importante assim. Mas por causa da correria do dia a dia, você ficou tão entretido naquele problema e passou. E hoje, se eu perguntar sobre o que vocês brigaram, não lembro. Só lembro que teve uma briga, só lembro que eu saí de casa, só lembro que eu quebrei o pau, mas não lembro o motivo, porque o motivo é tão pequeno, é tão fútil. Se você compara a eternidade com todas as coisas nessa terra, é tudo fútil. Por isso que Salomão escreveu, tia, aqui, debaixo do sol, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Já parou para pensar que essa roupa que você está vestindo hoje, daqui uns 3 anos, vai ser diferente? Você não vai ter mais prazer em usá-la? Tem roupa que você compra hoje, e você fala, essa é a roupa. Essa é a roupa. Eu não vou parar de usar essa roupa. Todo lugar chique que eu vou com essa roupa. Passa 2 anos, já era a roupa. Você precisa de uma nova. Mas um dia você será vestido com as vestes do Cordeiro. Aleluia. Um dia você será vestido com as vestes nupciais para o casamento do noivo com a noiva. E essa sim será a roupa. Uma roupa que não desbota com o tempo. Uma roupa que não perde a validade. Porque é uma roupa eterna. São vestes espirituais. Eu quero vestir essas vestes. Quem quer vir comigo? Quem quer vir comigo? Obrigado, Jesus. Eu conheço algumas pessoas que já foram morar em lugares diferentes. E eu estava pensando nos brasileiros que vão morar nos Estados Unidos. Ele pode até falar o idioma daquela nação, mas os hábitos permanecem os mesmos. Você vê que lá nos Estados Unidos tem restaurante para brasileiro. Restaurante que serve arroz, feijão, feijoada. Porque o cara que está lá, ele não consegue se adaptar com a culinária muitas vezes. Alguns sim. Mas ele quer comer comida de brasileiro. Quer comer uma coxinha, quer comer um brigadeiro. Quer comer uma pizza que não seja apenas de queijo. Aqui no Brasil a gente tem pizza de todos os tipos. Lá são pizzas bem limitadas. E ele sabe, ele está aqui, mas ele não é daqui. O nosso problema é que nós sabemos que somos do céu, mas nós estamos vivendo como pessoas terrenas. E aí você precisa entender o contexto da volta de Jesus, porque ele disse que o céu e a terra passariam, mas as palavras dele não passariam. Quanto o dia e a hora, ninguém sabe. A gente não sabe o dia, mas a gente conhece o cenário. E o cenário é contexto de guerra, de perseguição, de perca de amor, de frieza espiritual, de muitas pandemias, a Bíblia profetiza sobre isso, de muita dificuldade de relacionamento. A Bíblia fala sobre pai matando filhos, filhos perseguindo seus próprios pais, e é isso que a gente vê no noticiário. Se você abrir hoje a sua televisão, em qualquer canal, haverá ali uma notícia terrível. Mães que matam seus próprios filhos, pais que matam seu próprio filho, filhos que matam seus próprios pais, incentivados por jogos de internet. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Mas enquanto isso, a igreja será gloriosa. Vou dizer de novo. Enquanto isso, a igreja será gloriosa. Porque enquanto o mundo está vivendo tudo isso, a Bíblia diz, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O mundo está se corrompendo, os jovens do mundo estão se acabando nas drogas, mas aqueles que têm o Espírito Santo estão se renovando, estão se purificando, estão lavando suas vestes, estão profetizando, estão declarando palavras de bênção, estão crescendo, estão expandindo, estão multiplicando. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que nos últimos dias serão como os dias de Noé. Os dias de Noé havia muita distração. Fala comigo, distração. A Bíblia diz que eles comiam, casavam, bebiam, davam-se em casamento e tudo que eles estavam fazendo não era pecado. Comer, beber, se casar não é pecado. É algo normal.
Mas quem disse que Satanás quer te fazer cair apenas em pecado? Se Satanás puder te distrair, ele nem precisa te fazer pecar. É só você continuar na terra vivendo como um ser terreno. Mas quando você vive na terra como um ser celestial, tudo muda. Uau! Quando você vive na terra entendendo que você tem uma origem que é maior do que a sua origem terrena, as coisas começam a mudar. Nada disso era pecado, mas eram coisas boas que distraíam eles da mensagem que era eterna. Noé está falando, ô gente, vai ter um dilúvio, não chovia nessa época. Vai ter um dilúvio. É igual a gente sai para evangelizar e fala assim, você precisa crer que Jesus é o Filho de Deus, porque Ele está voltando. E a pessoa, ah é? Tá bom. E continua fazendo suas coisas. Parece que o mundo não está entendendo o que está acontecendo. Parece que o mundo está achando que a gente é louco, mas eles são os loucos. Vamos lá. Tem gente que fala, não, você é louco. Você ora, você fala com Deus que você não vê, e você crê em coisas que você só pode crer porque a Bíblia diz, um livro que foi escrito há mais de 2000 anos atrás, por pelo menos 40 autores diferentes, num determinado tempo de pelo menos 1500 anos. Como que você crê nessas coisas se foi escrito pelo homem? Eu falei, cara, mas você crê no seu diagnóstico médico e foi escrito por um homem? Você crê em muitas coisas que foram escritas pelo homem? Eu também creio, porque eu sei que aqueles homens escreveram inspirados pelo Espírito de Deus. Eles estão vivendo normais. Eles estão vivendo pensando que o mundo é isso mesmo. As coisas são isso mesmo. Mas eu vim dizer para você nessa manhã que existe muito mais de Deus. Que a vida eterna é maior do que você imagina, é maior do que você espera. Que existe uma alegria indizível na presença de Deus, e essa alegria será manifesta de maneira mais gloriosa ainda quando o Senhor voltar. É por isso que nós estamos clamando Maranata. Quando alguém te chamar de maluco, você fala assim, você que é o maluco, você não entendeu o que eu entendi, você não viu o que eu vi, você não sentiu o que eu senti, você não percebeu o que eu percebi. Maluco é quem está achando que a vida é só isso. Aleluia, Jesus. Satanás não precisa te fazer pecar, ele só precisa te distrair da mensagem eterna. A Bíblia diz que Jesus vai voltar numa hora em que a gente não espera. Fala comigo, eu não vou esperar. Vai ser surpresa. Mas ao mesmo tempo a Bíblia fala sobre os sinais. Então você consegue se preparar, mesmo sem conseguir esperar de uma maneira de falar assim, vem na data tal, dia 26 de março de 2026, Jesus volta. Não consegue marcar a data, mas você sabe se preparar para esse momento. Eu quero falar que Deus, Ele vai buscar uma noiva que está preparada. Você precisa ficar preparado. Fala para alguém que está do seu lado, você precisa estar preparado. Balança outra pessoa aí e fala assim, você precisa estar preparado. Fala para ele, acorda, irmão. Se prepara. Vou te falar uma coisa muito forte. Satanás não precisa que você faça a vontade dele. Ai, 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 ai. Satanás não precisa que você faça a vontade dele. Porque Satanás não tem uma vontade maligna. Como é, pastor? Entra comigo e vem comigo no glória. Satanás, quando tentou a Eva, não tentou Eva para ela fazer a vontade de Satanás. Tentou Eva para ela fazer a vontade de Eva. Satanás só vai te tentar naquilo que você já quer fazer. Olha o que a Bíblia diz. A mulher olhou, ela viu que o fruto era desejável para obter discernimento, e ela falou, vou comer. Jesus queria comer pão, e é por isso que Satanás falou assim, então transforma as pedras em pães. Ele não vai te dar aquilo que não te provoca.
Se a sua necessidade e a sua luta é contra o pecado de pornografia, ele vai te oferecer isso que você já quer. Mas ele não quer que você faça a vontade dele, ele quer que você faça a sua vontade. E é por isso que a Bíblia nos ensina a orar: faça, Senhor, a sua vontade na minha vida. Porque se eu fizer a minha vontade, eu estou lascado. Se eu fizer a minha vontade, a minha vida vai para o brejo. Se eu fizer a minha vontade, eu estou quebrado, eu estou destruído, eu estou arruinado. Mas se eu faço a vontade do Senhor, que a Bíblia diz que é boa, perfeita e agradável, eu vou viver de glória em glória. Aleluia! Obrigado, Jesus. Satanás nunca vai te tentar com algo que você não deseja. Ele oferece o que você acha que você precisa. Mas o que você precisa de verdade é de Jesus. E eu vim dizer como um lembrete: acorda e se lembra que você precisa de Jesus, porque Ele está voltando, Ele está à porta e Ele está batendo. E você não pode ser pego de surpresa, meu irmão. Você precisa estar preparado. Pastor, mas eu creio que Jesus vai voltar antes da tribulação. Outros creem que Ele vai voltar depois da tribulação. Eu só sei de uma coisa: Ele vai voltar. Então se vem antes ou se vem depois, não importa. O que importa é que Ele vem. Ele vem. Ele vem. Olha o que diz 2 de Pedro. Coloca aí para mim. 2 de Pedro capítulo 3, no versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Espera aí, pastor, se ninguém sabe nem o dia nem a hora, e ele tem um horário marcado, e Pedro está falando que a gente pode apressar, quer dizer que a nossa vida apressa ou atrasa o retorno de Jesus. Espera aí, meu irmão. Entende o que eu estou falando? A maneira como você vive na terra está apressando ou atrasando o retorno de Jesus. A condição, Kaique, para Jesus voltar é: o evangelho do reino será pregado em todas as nações, então virá o fim. Por que Jesus não voltou ainda? Porque a gente ainda não pregou em todas as nações. Você não concorda que é injusto Jesus voltar e metade da população mundial não conhecê-lo? Você não concorda que é injusto Jesus voltar e falar: ó, eu vim para trazer a vida, e aqueles que estão em mim serão salvos, mas aqueles que não estão... E as pessoas vão falar assim: mas Jesus, a gente nem ouviu falar do Senhor. E é por isso que o evangelho precisa ser pregado em todas as nações, para que ele retorne. E a maneira de apressar a vinda de Jesus é falando dele para todo mundo. O evangelho do reino precisa ser testemunhado nas nações para que ele venha. Mas Jesus, antes de subir aos céus, ele conta algumas parábolas. E uma parábola que fala muito ao meu coração é a parábola das 10 virgens. Eram 10 virgens, todas eram virgens, todas eram chamadas, todas dormiram, mas só 5 tinham azeite em reserva. E eis que à meia-noite ouviu-se um som, dizendo: o noivo vem aí. Todas elas acordaram, porque todas elas foram pegas de surpresa. Mas porque algumas delas não tinham levado azeite em reserva, elas não puderam ver o caminho. E não podendo ver o caminho, elas não entraram na festa. Eu tenho uma teoria. A teoria é que 50% das pessoas que estão aqui não serão salvas. Fala comigo: misericórdia. Sabe por quê? Porque as virgens que eram prudentes, elas tinham se preparado. E tem gente que não está se preparando. Tem gente que está vivendo a vida como se Jesus não fosse mais retornar. Tem gente que está falando: já passaram 2000 anos, então ele esqueceu. Mas a Bíblia chama Jesus de fiel e verdadeiro. E ele não esquece das promessas. Eu vim te dizer que essa mensagem, ela se aplica na sua vida. Se Deus falou, vai acontecer. Se está escrito, vai acontecer. Se Deus falou algo sobre a sua história, vai acontecer. Porque as palavras dele jamais passarão. Ele falou que retornaria, ele vai retornar. Mas o azeite representa a pessoa do Espírito Santo.
E alguns tratam o Espírito Santo como um luxo espiritual, mas o Espírito Santo é uma necessidade vital. O Espírito Santo não é apenas a terceira pessoa da Trindade. Ele é a pessoa mais importante da divindade atualmente. Por quê, pastor? Porque Jesus está no céu, o Pai está no céu, mas o Espírito Santo está aqui. E o Espírito Santo ensina todas as palavras de Jesus. E o Espírito Santo é um consolador. E o Espírito Santo é o fogo que nos aquece. É a chama que nos mantém de pé. O Espírito Santo é o combustível da nossa vida cristã. O Espírito Santo é o motivo pelo qual você ainda não desistiu. O Espírito Santo é o motivo pelo qual você tenta desviar, mas não consegue. Volta e meia você está de volta na igreja, ouvindo a palavra, porque você sabe que existe uma chama que queima no seu coração, e você não pode contê-la mais. É a presença do Espírito Santo. A diferença não era a lâmpada, a diferença era o óleo. Aleluia. Toda virgem tinha lâmpada, todas as 10 virgens tinham lamparinas, mas só 5 tinham óleo reserva, só 5 tinham azeite reserva, e o azeite era o combustível para o fogo continuar pegando. Eu vou te dizer uma coisa: o Espírito Santo na sua vida é o combustível para você ficar firme até o dia de Cristo Jesus. Ele é o combustível. Você pode até tentar fabricar uma luz própria, mas sem azeite a lamparina não permanece acesa. Ele não demora, porque ele é fiel. Tem gente que está demorando a entender que ele não demora. Só parece que demora, porque o Senhor não retarda a promessa dele. Não é ele que não está preparado para voltar, é a igreja que não está preparada para recebê-lo. Por isso Deus vai derramar um avivamento para que a igreja se prepare para receber o noivo. Ah, meu amigo, eu nunca vi uma noiva chegando no casamento dela de chinelo, bermudão e roupa qualquer. Ela estava trajada, ela estava vestida, aleluia. Tamara vai fazer o casamento dela esse ano, vai ser lindo, e com certeza já correu atrás do vestido, sim ou não? Já se preparou. Ela não está esperando o dia do casamento para se preparar com um vestido nupcial, para o dia que ela vai encontrar um amado dela, o Josão, chegando bonitão. E na nossa tradição é a noiva que chega, mas na tradição judaica é o noivo que chega. Na nossa tradição, o noivo fica lá esperando a noiva entrar. Na tradição judaica, a noiva ficava esperando o noivo chegar. O que está acontecendo hoje? Eu e você somos a noiva. E você não pode estar maluco ao ponto de pensar que você só tem que pensar no vestido no dia do casamento. Vai ter gente na igreja que vai fazer o seguinte: Jesus está voltando, está chegando. Ih, eu tinha que ter me arrependido, né? Ih, tinha que ter perdoado, hein? Ih, tinha que ter amado o próximo, né? Ih, eu tinha que ter entregue a minha vida por amor a Cristo. Ih, eu acho que eu tinha que ter ofertado mais. Ih, eu acho que eu tinha que ter colocado vestes naqueles que não tinham. Acho que eu tinha que ter visitado alguém doente. Aí Jesus vai falar assim: ó, vocês apartem-te de mim, porque eu tive fome, você não me deu de comer. Eu tive sede, você não me deu de beber. Eu estava nu e você não me vestiu. Então você não tem parte comigo. Você só pensou no vestido no dia do casamento. As 5 virgens prudentes, elas estavam preparadas, elas dormiram, elas vacilaram, elas ficaram panguando, igual alguns no meio da palavra. Nossa, mas tem gente que está ansiando, tem gente que está desejando, tem gente que está anelando, tem gente que está com ardente expectativa do retorno de Jesus. E a gente canta: ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. E eu canto isso com toda a verdade do meu coração, porque eu sei que nesse dia eu não precisarei perguntar coisa alguma, todas as coisas serão explicadas. Nesse dia eu não vou ficar debatendo se eu era o teólogo mais bonito, se eu era a pessoa mais inteligente, se eu era o pregador mais eloquente. Eu só vou querer saber adorá-lo, beijar os pés dele, falar assim: vem cá, meu cheiroso, eu quero grudar no seu cangote, Jesus, e eu quero ficar colado em ti para sempre. É isso que eu desejo, meu irmão.
Eu não estou pregando aqui para que você dê uns tapinhas nas minhas costas no final e fale, que palavra, pastor, que bênção. Não, eu quero pregar para que você acorde como noiva que você é, como virgem que você é, e comece a colocar óleo na sua lamparina. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que ele vem, e ele vem sem demora. Eu quero ler esse texto, mas eu vou ler com muita ousadia, porque eu sei que esse texto se cumprirá. E eu tenho expectativa de que ele vai se cumprir. Abre comigo aí em Apocalipse, capítulo 19. Santo, 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 Santo. No versículo 11 diz o texto: eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas, e tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Ele está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é o Verbo de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro, e da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo a regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. 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 Será que tem alguém aqui com 1 minuto que pode adorá-lo? Pode adorar esse nome? Exaltado é o nome do Senhor. Exaltado é o nome do Senhor. Adore a Ele. Exalte a Ele. Adore a Ele. Exalte a Ele. Digno. Louvado. Exaltado. Santo. Aleluia. Pastor, por que você está gritando? Porque eu estou empolgado. Porque quando o Corinthians faz gol, eu grito também. Então, para o meu Jesus, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele não merece apenas uma atitude passiva. Ele merece toda a minha garganta. Ele merece toda a minha voz. Ele merece todo o meu fôlego. Ele merece meus joelhos. Ele merece meus olhos. Ele merece meus ouvidos. Ele merece a minha boca. Ele merece a minha adoração. Vai chegar um dia que o ateu que congrega, que faz parte da sua escola, da sua vida, ele vai ter que olhar para o céu e dizer: vixe, não é que meu amigo estava certo mesmo? Não é que esse negócio de ser crente era verdade mesmo? Mas eu espero que isso não demore para alguns de vocês. Tem gente aqui que está ouvindo o evangelho pela primeira vez. Tem gente aqui que se desviou e se distanciou dessa verdade, está como aquela virgem que dormiu. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa manhã para dizer para você: acorda. Acorda, porque Ele está vindo, e Ele está vindo sem demora. Não espere o dia do casamento para preparar o vestido. Não espere o dia do casamento para se ornamentar com as vestes do cordeiro. Você precisa estar preparado hoje. Você precisa olhar para Ele hoje e entender que daqui uns anos alguns se dobrarão, mas nós, os que fomos cativados pelo amor de Jesus, nós já estamos nos dobrando hoje. A gente já se dobra hoje, a gente já se ajoelha hoje. Nos dias de Noé, as pessoas estavam se casando, dando-se em casamento, enquanto Noé estava preparando a arca. E o maior milagre na vida de Noé não foi ele ter construído a arca, foi ele ter preservado sua família. Porque nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Vou repetir: nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Deus não quer salvar apenas você, Deus quer salvar você e toda a sua casa. Quando o povo estava se contaminando com os ídolos, Josué se levanta e ele diz: eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando o carcereiro, em Atos capítulo 16, estava prestes a se matar, Paulo diz: não faça isso, estamos todos aqui. O
carcereiro falou: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Paulo e Silas olharam para ele e disseram: creia no Senhor Jesus Cristo, e serão salvos você e os da sua casa. Obrigado, Jesus. Não esteja satisfeito. Eu não estou satisfeito quando eu vejo que pessoas na minha família ainda não conhecem Jesus. Eu não estou satisfeito. Eu quero ser um lembrete vivo de que Deus vai mandar o seu filho de volta e ele vai governar toda a terra. Então céu e terra se unirão e ambos serão uma só terra, que a Bíblia chama de Nova Jerusalém. Mas até que isso aconteça, eu preciso preparar o caminho. Quantos querem preparar o caminho? Enquanto ele não vem, a gente precisa fazer algumas coisas. Quando Jesus voltar, meu irmão, você não vai precisar mais pregar, você não vai mais precisar ter fé. Uma coisa linda da fé é que ela é temporária também. Porque no dia que eu olho para Jesus, no dia que eu contemplar as chamas de fogo nos seus olhos, eu não vou precisar de fé. Eu preciso de fé agora, porque eu não estou vendo ainda. Mas eu creio. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. E eu espero com ardente expectativa. No dia que eu olhar para Ele, eu não preciso mais de fé. Eu preciso de fé aqui. Eu preciso crer na palavra aqui. Eu preciso crer naquilo que Ele falou aqui. Lá no céu eu não vou precisar curar os enfermos, não vou precisar expulsar demônio. Mas aqui, enquanto Ele não vem, você precisa fazer a sua parte. Fala para alguém do seu lado: você precisa fazer a sua parte. A Bíblia diz: vigiai e orai. É uma coisa que a gente não tem sido tanto pregado hoje. Mas eu preciso dizer: você precisa vigiar e orar mais. A Bíblia diz: guarda o que tem para que ninguém roube a sua coroa. Você precisa proteger a sua salvação. Você precisa guardar aquilo que você recebeu. Aí você me pergunta: pastor, como que isso afeta a minha vida hoje? Você está falando de uma coisa futura. Você está falando de uma coisa que vai acontecer, não sei quando, não sei que ano vai acontecer. Eu vou te falar: isso afeta completamente a sua vida hoje. Porque a maneira como você vive hoje vai atestar se você estará na festa do Cordeiro ou não. Quando você vive esperando para aquilo que vai acontecer no amanhã, o seu hoje é transformado. Imagina, Givan, você que fala inglês. Se eu falo para você assim: Givan, eu comprei uma passagem só de ida para os Estados Unidos. Você vai para lá e você não vai voltar mais. Mas você vai com tudo pago. E outra coisa, você tem direito de levar quantas pessoas você quiser, com visto e tudo. Reconhecimento da sua cidadania americana. E você vai viver lá tranquilo. Vai ter uma casa boa, vai ter comida. Você não vai precisar fazer nada. Isso está marcado para setembro desse ano. O que você diria, Givan? Ô, glória! Você iria ou não? Com certeza? Só de ida, tranquilidade. E aí você vai levar a sua esposa, vai levar o Samir. Só que como que a vida do Givan vai ser de janeiro até setembro? O que você vai fazer? Preparar. Então ele vai arrumar a mala, passaporte, ele vai organizar as coisas daqui, que ele tem que deixar uma casinha legal para quem vai ficar aqui. Então ele está organizando tudo. Ele não vai se preparar apenas em setembro no mês. Isso seria negligência da parte dele. Então ele conseguiria uma escola de idiomas para ensinar a Kátia e o Samir, para falarem um inglês fluente. Ele ia praticar melhor o idioma daquela terra para onde ele iria, porque isso é a coisa normal a se fazer. Então você percebe como uma coisa que ele está esperando que vai acontecer em setembro já afetou o hoje dele? O que eu estou dizendo? Que Deus falou
que nós estamos indo para Nova Jerusalém. E tem gente panguando, não está se preparando, não está estudando o idioma do novo país. Pastor, qual que é o idioma? Amor. Pastor, qual que é a culinária desse país? É a palavra. Pão vivo que desceu do céu. Aleluia. A maneira como eu vou viver aqui já demonstra para onde eu estou indo. Vamos lá. Você vai passando no caminho. Só que tem um negócio, meu irmão. Tem um negócio. Tem um monte de crente egoísta. E crente egoísta falou assim, ó, tá tudo pago para mim, para quem eu quiser levar, mas não vou levar ninguém, não. Vou ficar satisfeito ir para Nova Jerusalém, comer do maná escondido, desfrutar da presença de Jesus, mas eu não vou falar disso para ninguém. Eu duvido que em todas as conversas o Givan não vai citar. É igual com todo mundo, tá? Isso aqui é natural. Quando você vai viajar, você fala, não. Pode ser sua primeira vez aqui, ou talvez você já conheça. Vou poupar dinheiro. Então, o evangelho é falar para você, jovem, você pode fazer tudo que o mundo está fazendo. Uma vez me perguntaram na caixinha de pergunta, pastor, o crente pode beber? Falei, pode. Pode fumar? Pode. Pode se prostituir? Pode. E por que vocês não fazem isso? Porque a gente não quer, que a gente tem uma viagem marcada. Vamos lá, alguém. Não, você vai falar para alguém que chegar em você, ô irmão, vamos lá, vamos zoar, vamos ficar louco. Então, mano, é que não faço mais parte dessa vida, porque eu estou treinando para uma vida que não tem mais isso. Então agora eu estou em outra parada. Pode ir você, Deus abençoe. Mas eu te falar uma coisa, tem uma viagem marcada, e se você quiser, você vem comigo. Isso aí é evangelismo. E o passaporte já foi conquistado por você na cruz do Calvário. Vamos lá. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Esse é o evangelho, meus amigos. Se prepare. Fala para alguém do seu lado aí. Se prepare. Porque Jesus está vindo. E Ele não vai demorar. Começa a aprender agora o idioma do céu. Começa a comer agora a comida celestial. E já está disponível hoje. Vão falar para você, nossa, você é esquisito. Você nem parece brasileiro. Ah, meu irmão, é porque eu sou da Nova Jerusalém. Eu não sou mais daqui. Eu até nasci aqui, até passei uns dias da minha vida aqui, mas eu não tenho mais essa cidadania. Eu sou um cidadão da Nova Jerusalém. A minha vida é diferente, a maneira como eu falo é diferente. Você vai até ouvir eu falando os outros idiomas. Você não vai entender o meu idioma, mas vem mergulhar no Espírito comigo. Vem na minha viagem comigo. Vem porque o passaporte já está liberado. Vem porque o Donald Trump celestial já abriu as portas celestiais para que você entre e para que você viva também na Nova Jerusalém. Aleluia. Ah, você não está aqui não, meu irmão. Se eu fosse você, eu explodia em glória a Deus e aleluia. Você pode se colocar de pé?